Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu venho através desse canal A Perseverança e a palavra, através da palavra de Deus e da minha vida, ministrar a palavra de Deus sobre o seu entendimento, porque a palavra de Deus tem o poder de te levantar, de te renovar, de te fortalecer, de tratar do seu interior, do interior do ser humano, a qual ninguém, nenhum homem, nenhuma ciência, nenhum exame, nenhuma medicação, ela pode mudar o interior, os ânimos, verdadeiramente, o psicológico, de um ser humano para fortalecê-lo. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é viva e o Senhor afirma que ela funciona para aquilo que ele designa ela. Então, receba a palavra de Deus na sua vida, independente da sua crença. A palavra de Deus é a verdade, é a luz de Deus, é a pessoa, é os pensamentos de Deus chegando até a sua vida. E a palavra diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Vamos entender o que o Senhor está falando ao meu coração, ao seu coração. Ele está dizendo que o evangelho, que é a palavra de Deus, o Senhor está afirmando que ela é o poder de Deus. E ele está dizendo aqui a palavra-chave fundamental para renovar a sua fé, a sua esperança no Senhor, que você não deve se envergonhar da palavra de Deus. Isso é uma realidade nesse planeta, não é verdade? Quantas pessoas ela tem vergonha da palavra de Deus? E a palavra, o Senhor está dizendo, é o meu poder para todo aquele que acredita na palavra dele, que acredita no evangelho. Eu não estou aqui trazendo ao seu entendimento a qual você venha fugir da palavra e pensar em pregadores, em denominações, não, em sistema religioso. Esquece isso aí. Nós estamos ministrando os pensamentos, a fala do próprio Deus para abençoar a sua vida, para te despertar, para te levantar. Então ele está tratando com você através da palavra dele diretamente. Ele está dizendo, não se envergonhem da minha palavra, porque ela é o poder de Deus para a sua vida. E não importa a situação, não importa o que você está vivendo nesse momento, seja em qual área for da sua vida, que o Senhor não tenha poder de mudar, de alegrar o seu coração, de mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, Tudo na sua vida, o poder da palavra pode mudar. Mas ele está dizendo, olha, cuidado com a vergonha, porque você sabe quando uma pessoa está envergonhada, ela se esconde, não é verdade? Ela se esconde, ela evita pessoas, ela evita lugares. E por que a vergonha? Porque está acontecendo algo que, através daquele algo ruim que está acontecendo na vida da pessoa, ou no interior da pessoa, quer envergonhar ela, para ela se esconder, para ela se retrair, e a vergonha, ela rouba as forças de um ser humano. Quando alguém está com vergonha, o comum é a pessoa não ter forças para reagir, não consegue pensar em nada que venha trazer uma solução. Então você vê que
a vergonha, esse sentimento, ele te bloqueia, ele te amarra, ele impede você de enxergar e de tomar uma atitude de acreditar, que esse é o fundamento aqui dessa pregação, de acreditar no evangelho que o Senhor está dizendo. Não é o homem que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não é pensamento humano isso aqui. O próprio Deus Todo-Poderoso está dizendo a você: se você não se envergonhar da minha palavra e crer nela, ela é o meu poder para a sua vida. O que nós entendemos também com isso? Que é de graça, que está acessível à sua vida, à minha vida, à vida de qualquer ser humano que quiser pegar a sua fé e acreditar na palavra de Deus. Um homem muito usado por Deus, Deus usou ele para transmitir essa experiência. Paulo, um homem que se converteu ao Senhor e que enfrentou muitas lutas em sua vida. Eu até deixei uns tópicos aqui, né? Que quando Paulo foi apedrejado porque ele anunciava o evangelho, a palavra de Deus, para que as pessoas fossem libertas, salvas e se convertessem ao Senhor e Salvador Jesus. Então ele enfrentou lutas, oposições terríveis, autoridades supremas desse mundo, poderes deste mundo, segurança deste mundo, defesas desse mundo, ali militares. E Paulo, ele foi apedrejado porque ele foi rejeitado, porque ele acreditava no evangelho. E de repente você está assim, ou não, ou você crê ou não crê. Essa palavra é para todos. Para quem não crê, não tem colocado a sua fé na palavra de Deus, começar a colocar. Para quem já coloca, é para não desanimar. O Senhor está falando com você, para você não se envergonhar. Paulo foi apedrejado e ele não parou, ele continuou em frente, ele continuou perseverando, acreditando no evangelho. A palavra diz que logo que ele foi apedrejado ali, arrastado ali para fora da cidade, os que o apedrejaram deram ele como morto. Falou: isso aí já era, isso aí não vai anunciar mais evangelho nenhum. Paulo ali no chão, né? Com certeza todo machucado, ensanguentado, cheio de hematomas já, inchaços das pedradas. E ali eu acredito que ele desmaiou, né? Devido àquele ataque brutal das pedradas, que ele recebeu. E os discípulos rodearam a Paulo e Paulo abriu os olhos, se levantou e sabe o que ele fez? Ele voltou naquela cidade que ele foi apedrejado e ele continuou pregando. E ele, a palavra diz no capítulo 14, que ele se levantou e logo foi encorajar os discípulos. E disse: olha, é por meio de muitas tribulações que nós vamos tomar posse do reino de Deus. E a palavra diz lá no capítulo 14 de Atos, que no versículo 19 em diante, que ele fortaleceu os discípulos e disse: olha, permaneçam firmes com a fé de vocês no evangelho, que é o poder de Deus. Então tem uma saída para a vida de um ser humano, que é de graça. O amor, o favor, a misericórdia, o estender das mãos e do poder de Deus para a sua vida. Como isso acontece? Ele deu para todo ser humano a fé. A fé é um instrumento que o Senhor, ele criou dentro de todo ser humano. Todo ser humano tem fé, mas o Senhor está dizendo: não se envergonhe do evangelho, da minha palavra, porque é o meu poder
e Paulo ele venceu. Outro episódio que Paulo foi preso junto com Silas, né? Muitos conhecem essa palavra, e ali as autoridades falaram: prenda eles e ponha toda a força de segurança na porta da cela. Acorrentem eles, eles devem ser acorrentados dentro da cela. Ou seja, uma situação sem saída. Toda a força militar que as autoridades ali tinham da época colocou a porta do cárcere em volta daquela prisão para que Paulo e Silas não conseguissem fugir de jeito nenhum. Se viram presos, sem saída. Mas sabe o que eles fizeram ali diante daqueles ataques, daquela prisão? Prisão é uma situação que a pessoa não sai de um raio, né? De distância. Não sai. Ainda que ela queira, ela não consegue avançar por estar presa. Mas sabe o que eles fizeram? A palavra diz que eles oravam e cantavam louvores ao Deus que eles acreditavam, ao evangelho do Deus que eles acreditavam. Não tinha saída aparentemente. Mas Paulo e Silas, você percebe que quando a palavra diz que eles oravam e cantavam, isso saía do interior deles. Força, prazer, confiança, determinação e perseverança, mesmo em meio a grande dificuldade de prisão, nada pode parar, impedir uma pessoa de invocar, de adorar, de usar as forças espirituais que tem para invocar o Senhor. E a palavra diz que, de repente, eles louvavam, oravam, Paulo e Silas naquela prisão, e os alicerces da prisão começaram a se estremecer. Houve um terremoto tamanho, enquanto eles oravam e adoravam a Deus, que soltou todas as cadeias, todos os grilhões que ali prendia Paulo e Silas e todos os presos que ali estavam naquela prisão. E aí segue a palavra, né, que ali o carcereiro também se converteu, né, que cuidava dos presos mediante aquele agir sobrenatural, sem ver ninguém. A prisão toda, desde o alicerce, começou a tremer. O que é isso? Deus se levantou, Deus recebeu a oração e a adoração de Paulo e Silas para Deus. Por que eles fizeram isso? Porque eles não tinham vergonha do evangelho, da palavra de Deus, mesmo enfrentando lutas, mesmo aparentemente não tendo saída para eles, passando vergonha. Quando Paulo foi apedrejado, aquilo foi vergonhoso, mas no outro dia ele estava pregando, todo machucado, cheio de hematomas, cheio de inchaços, mas ele não se envergonhou, ele continuou em frente. Então, o Senhor está falando no seu coração, o Senhor está falando conosco. Não tenha vergonha do evangelho, não tenha vergonha da palavra de Deus, porque ele está dizendo, é o meu poder para a sua vida. De repente, pessoas te envergonhou, sistema religioso te envergonhou, conseguiu te envergonhar, roubar as suas forças. Existem centenas de situações que podem envergonhar a pessoa, para ela se esconder, ter medo, ter vergonha, perder as forças, desacreditar, perder a direção, ficar desorientada, para não poder ter condições de reagir. Então, medite nisso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Atos capítulo 14, do versículo 19 em diante, vai mostrar algumas situações ruins que Paulo enfrentou, porque se converteu a acreditar na palavra de Deus. Mas em tudo ele venceu. Ele disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tá certo? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe
esse canal, né, com outras pessoas, porque na verdade você vai compartilhar a palavra. Vamos multiplicar a palavra de Deus. A palavra não é do homem, é de Deus, que tem o poder de perdoar, de libertar, de levantar, de renovar, de fortalecer e de salvar. Tá certo? Deus abençoe a todos. Até a próxima palavra.